diz assim: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável, ou um espírito inabalável. Vamos orar novamente? Pai, lemos a sua palavra, somos a igreja de Cristo, nós estamos diante de Deus. Pai, a honra e a glória sejam sempre dadas a Jesus Cristo, o nosso Senhor. A sua palavra é santa, ela é poderosa, ela revela, Senhor, a nossa conduta, ela santifica, Senhor, as nossas vidas, nos prepara, nos orienta, nos corrige. E nesta noite, Pai, nós queremos ouvir a sua voz. Se o Senhor, ó meu Pai, não agir, não há, Senhor meu Deus, o que fazemos. Pai, portanto, nessa hora clamamos humildemente para que o Senhor fale conosco. Assim como já oramos anteriormente, já confessamos nossos pecados, entoamos a ti cânticos, nós, Pai, ansiosos nesse momento, nós queremos ouvir o teu ensinamento nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Amados, nosso coração, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos vão guiar as nossas vidas. É assim que a palavra nos ensina. Aquilo que nós pensamos determinará o sucesso ou o fracasso da nossa caminhada aqui. Nós lemos alguns trechos, né? E se você observar alguns filósofos, alguns pensadores contemporâneos ou, né, de alguns anos atrás, de diferentes partes do mundo, eu acredito que, não inovando, mas até talvez leram esse texto, eles disseram frases muito parecidas, como: cuide dos seus pensamentos, porque eles se tornarão palavras. Cuide de suas palavras, porque elas se tornarão ações. Cuide de suas ações, porque elas se tornarão hábitos. Cuide dos seus hábitos, porque eles moldarão o seu destino. Tem sentido isso? A palavra nos ensina. É uma outra frase de um pensador que diz: a qualidade dos seus pensamentos determina a qualidade da sua vida. Isso é verdade. Pensamentos bons, sentimentos bons vão conduzir. Também uma outra frase: o seu corpo ouve o que a sua mente diz. Interessante essas frases. Elas nada mais falam do que nós acabamos de ler em Provérbios. Guarda o teu coração, porque deles procedem os caminhos da vida. Né? Grandes sucessos da história começaram com um sonho, com um pensamento, com um sentimento no coração. Coisas boas, como por exemplo, eu estava ouvindo a história, quando Billy Graham visita a casa de John Wesley, e aí, né, depois que todos os alunos voltaram para o ônibus, um ficou e o professor voltou, estava Billy Graham ajoelhado no mesmo lugar onde Wesley orou, e ele orava assim: Senhor, faz de novo, Senhor, faz de novo. Um desejo no coração de que Deus usasse poderosamente, e de fato Deus usou. Mas também grandes fracassos, quedas, tragédias começam com um sentimento oculto aos olhos das pessoas, mas conhecido por nós, conhecido por Deus, como nós lemos essa história do rei Davi. Tudo começa com um pensamento, com um sentimento em nossos corações. A verdade é que a palavra de Deus, ela nos alerta, ela clama em avisar-nos, ela apresenta diversos exemplos nas escrituras de que vale a pena vigiar os nossos pensamentos, vigiar os nossos sentimentos para termos uma vida aos pés do Senhor. Nesta mensagem, né, nessa noite, eu queria ministrar sobre o título: guarde o seu coração. Vamos repetir? Guarde o seu coração. Né, dentro do tema de santidade, de integridade bíblica. E eu queria dividir essa mensagem em 3 partes, muito simples. Primeiro, um conselho prático para as nossas vidas. Segundo, um exemplo prático para as nossas vidas. E o terceiro, a oração que precisa ser praticada todos os dias. Amém? Vamos ao conselho da palavra de Deus, que diz, nós lemos, foi o primeiro trecho das escrituras que nós lemos: acima de tudo, guarde o seu coração. Eu fazia coração assim, depois o pessoal passou a fazer assim, né? Agora diz que é assim, já viram? Uma pessoa fez assim para mim: o que é isso? Coração, né?
Olha que interessante na nova tradução, na linguagem de hoje, tenha cuidado com o que você pensa. A sua vida, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos, irmão. Quando o texto bíblico fala de coração, ele se refere à mente, vontade, homem interior, alma, afeto, compreensão da mente, pensamentos, as suas reflexões, as inclinações. Olha quanta coisa a palavra, né, ela traz resoluções, determinações da sua vontade, caráter moral, tudo isso tem a ver com os nossos sentimentos, tudo isso tem a ver com o nosso coração. O que precisamos fazer então, queridos? Nesse tema, a Bíblia nos ensina, guarda, ou seja, monte guarda, proteja, supervisione, vigie, cuide do seu coração. E a entonação que o texto bíblico traz é a mesma de um soldado que está numa torre vigiando atentamente, está alerta se algum perigo aparecer e para atacá-lo. Eu lembro muitas vezes, vocês sabem, eu sou militar da reserva, e quando eu estava sendo responsável pela segurança no quartel como oficial de dia, nós temos os postos de vigilância, e são 24 horas, e o meu papel, um dos meus papéis era ver se eles estavam vigiando. Então, às vezes, no meio da madrugada, tudo escuro, um lugar enorme, saía eu com a minha lanterna para saber se no posto 6 o soldado estava atento. É lógico que, e normalmente a gente não avisava o horário. E a gente ia devagarzinho, não muito devagar para não assustar o rapaz. Ninguém quer, né? Fuzil 762 ali, não assusta o menino. Normalmente um garoto de 18 anos, quem já serviu, sabe? E eu ia lá para saber se ele estava alerta. É a mesma entonação que a Bíblia traz. Esteja atento, esteja alerta, vigie o seu coração. O soldado tem que estar atento. Se não vigiarmos, nossos corações serão invadidos por ideias que não são de Deus, por pensamentos que vão contra as ordens de Deus, por intenções que atentam contra a santidade. Nós somos ameaçados todos os dias, todas as horas, todos os momentos, minutos, propostas, sugestões que vêm do mundo, que vêm do inimigo. Né? A Universidade do Sul da Califórnia, ela cita o número de que nós temos contato com mais de 5.000 anúncios todos os dias. Nós somos expostos a mais de 5.000 anúncios todos os dias. No Instagram, no YouTube, no Facebook, no TikTok e onde você passa. E a maioria dele, eu tenho certeza, são propostas, né, que vão contra a vontade de Deus, que são ideias que não vêm do Senhor. O mundo está saturando nossas mentes, a mente dos nossos filhos, de nossas famílias, com ideias, com propostas que não vêm de Deus, e nós precisamos guardar o nosso coração, vigiar a todo tempo. Satanás, ele deseja justamente corromper o nosso coração. Ele é sutil, ele quer conseguir atingir o meu coração, porque se ele conseguir atingir o meu coração, o seu coração, ele vai influenciar as nossas decisões, e aí seguirá uma sequência destruidora. Nós precisamos orar, queridos. Senhor, guarda o meu coração. Você pode repetir, Senhor? Guarda o meu coração, guarda o meu coração. Guarda a minha mente, guarda os meus pensamentos. Eu preciso de ajuda, Senhor. Eu preciso de socorro. Senhor, guarda. Guarde a sua mente, querido. Guarde, marido, a sua mente, esposa, a sua mente. Guarde o seu coração. Vigie. Veja o que pode acontecer, meus amados, quando não guardamos o nosso coração. Foi o segundo texto que nós lemos. E eu vou entrar no segundo ponto, um exemplo prático para as nossas vidas quando não guardamos o nosso coração. Nós lemos a história do rei Davi. Você certamente ouviu essa história, né? Davi estava num processo
de consolidação do seu reino. Davi, um homem corajoso, ele havia enfrentado muitos inimigos, estava firmando seu território, um rei forte, um exímio general militar. Um homem começou de baixo como soldado, ele teve conquistas e principalmente pela graça e a unção de Deus, ele chegou a um posto mais alto de uma nação. O homem mais importante, chefe de uma nação. Perdão, irmãos, saindo de uma ali. E ele havia acabado de vencer um grande exército sírio, né, que levantava-se contra ele. E os amonitas também fugiram de Israel. Era um momento crucial para eles investirem esforços para consolidar a vitória do povo de Israel. E no meio de tudo isso, entre o capítulo 10 de 2 Samuel e até o capítulo 13 e 14, a Bíblia nos conta, nos traz um relato muito intrigante de alguém que não guardou o seu coração, de alguém que não vigiou, não protegeu os seus pensamentos, os seus sentimentos. E o texto bíblico sugere uma coisa, né, que estava errada para começar. Né? No verso 1 nós lemos que é decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, Davi, ele não saiu, mas ele enviou Joabe, os seus oficiais de todo o Israel. Davi não saiu para a guerra. Davi não guardou o seu coração. E ele, como não guardou o seu coração, ele ficou acomodado. Davi se conformou, Davi estava desinteressado. Davi, até um termo que usa, estava um pouco de preguiça. Quando ele, né, naquele momento, quando nós não guardamos o nosso coração, nós ficamos também da mesma forma. Preguiçosos, apáticos em relação à vontade de Deus. Né? Nós nos acomodamos com a nossa situação no mundo, deixamos de ter a urgência, a prioridade de pregarmos o evangelho, de estarmos em comunhão com a igreja. Deixamos a nossa mente vazia. E já diz aquele ditado, né? Que mente vazia, você sabe. Então Davi estava lá, no seu terraço. Davi não guardou o seu coração e ficou acomodado, desinteressado. Davi não guardou o seu coração e deu espaço para o pecado. Aquela mulher, nós lemos, Batseba, que ela estava provavelmente se purificando ali após o seu período menstrual. As casas daquela época eram diferentes das nossas, e da onde estava o palácio de Davi, o terraço, ele conseguia provavelmente ver toda a cidade, era mais 7 metros de altura, ele tinha uma visão privilegiada, um lugar privilegiado, e ele conseguia ver tudo. Davi ele baixou a guarda, Davi estava com o seu coração acomodado, ele não estava guardando o seu coração, e ele recebe uma ideia, uma proposta, quando ele vê aquela mulher, e a Bíblia descreve como formosa. Seus hormônios se agitam, o seu coração acelera, suas mãos, né, suam. Davi não consegue dizer não, ele foi pego desprevenido, ele não vigiou o seu coração. Então agora Davi, ele não apenas sente todo aquele desejo, ele elabora um plano para satisfazer o seu desejo, ele executa o plano, ele consuma aquele plano. E Davi peca contra Deus. Davi não guardou seu coração. Davi não teve cuidado do seu coração. Tenha cuidado com o que você pense, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Queridos, esse ato de Davi leva a várias consequências horríveis. Ele violenta uma mulher, ele trama e executa um assassinato de um homem, um dos seus principais guerreiros, que era Urias, o marido daquela mulher. Ele acaba com uma família, ele mente para muitas pessoas. Davi desonra a sua própria família, Davi desonra o seu reino, Davi desonra o seu próprio Deus. Que triste. Do que nós somos capazes quando não vigiamos, quando não guardamos o coração, do que é capaz uma pessoa, um pai, uma mãe, um filho, quando não guarda o seu coração, quando não está diante de Deus, vigiando, guardando seus sentimentos. Do que é capaz um trabalhador, uma trabalhadora, um juiz, um agente de segurança, um pastor. Nós somos homens, nós somos limitados. Aí você fala, nunca vai acontecer comigo. Guarde o seu coração, guarde os seus sentimentos, guarde a sua mente. Do que é capaz um coração que não vigia?
Isso é muito sério, amados irmãos e irmãs. 1 Coríntios 10, 12, 13 diz: pois aquele que pensa estar de pé, veja para que não caia. Cuide. E Paulo continua falando: não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá o livramento para que vocês a possam suportar. Não sei qual área você está sendo tentado. Não sei. Nós trouxemos um exemplo na área sexual, os desejos carnais, mas você pode estar sendo tentado na questão do dinheiro, na questão do poder, do ego, do egoísmo. Eu não sei, mas guarde o seu coração. Guarde o seu coração, amados. E, para encerrar, o terceiro e último ponto, a oração que nós precisamos praticar todos os dias. Depois de tudo que aconteceu com Davi, né? Essa história que nós lemos. Uma criança veio ao mundo, um homem é assassinado, essa criança adoece, criança, ela morre, fruto desse pecado. Davi recebe a visita de um profeta e o seu nome é Natã, um homem de Deus. Você pode depois ler em casa, meditar nesse texto durante essa semana. Natã, ele confronta Davi, ele coloca diante dele o pecado que Davi cometeu. A autoridade de Deus, ele repreende aquele rei. Davi se arrepende de fato, pede perdão a Deus. Natã anuncia então que Deus lhe perdoou, mas ele anuncia também as consequências daquele ato. Sempre há consequências. Sempre. Mas Deus não perdoou? Sim. Mas sempre haverá consequências. Isso não tem como fugir. E nós podemos ler nos capítulos seguintes tudo isso de Samuel. E nesse momento Davi, na sua vida, Davi, ele compõe um salmo belíssimo. Ele é um grande poeta. Ele conseguia expressar, por meio da escrita, da composição, canções belíssimas, além da expressão do seu coração. Esse salmo é um salmo de confissão e arrependimento. E eu vou ler alguns versículos que é o Salmo 51 que nós lemos. Esse é o salmo após Davi ser confrontado por este profeta e estar ali. Caiu a massa, caiu a casa. E a primeira reação de Davi é se arrepender. E ele ora assim: compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. E segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de ti. Verso 4. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal aos teus olhos, de maneira que serás tido por justo o teu falar e puro o teu julgar. Eu nasci na iniquidade, em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que te agradas, de verdade, no íntimo e no oculto, me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me como o sopro e ficarei limpa. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. E o verso 10 que nós lemos. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Crie isso. Em várias versões bíblicas, você vai encontrar a mesma expressão. Cria em mim. E é uma expressão que denota dar forma, moldar, construir, lapidar, fazer algo novo, surpreendente, coisas novas, recortar, fazer. É a mesma expressão, inclusive, que é encontrada em Gênesis 2, 4, quando diz que Deus
criou os céus e a terra. Percebam o poder desta palavra, dessa expressão, da oração. Porque nós olhamos, né, para Davi e vemos um homem orando, clamando para que Deus faça algo novo, que não existe naquela situação. Tamanho é o seu pecado, tamanho é a sua limitação, tamanho é a sua destruição. Senhor, cria em mim, faz algo novo, algo que não existe, algo humanamente impossível, um milagre, cria em mim, Senhor. O clamor de Davi é para que Deus possa dar forma àquele coração deformado, a construir aquela vida totalmente destruída, que faça algo novo, surpreendente, que recorte, que tire tudo que não condiz com a verdade, com a santidade que ele conhece do próprio Deus. E por que essa deve ser a nossa oração diária? Porque você é o Davi, porque eu sou o Davi, e essa é a minha história. Nós somos homens e mulheres como Davi, nós somos seres humanos. Nós não precisamos percorrer todo esse caminho de destruição que nós relatamos aqui, amados. Nós não precisamos sofrer, perder nossas famílias, nossos filhos, nosso ministério, se todos os dias nós orarmos: Senhor, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Senhor, me dê um espírito reto. Senhor, me dê um espírito firme, uma vontade nova e firme, um espírito inabalável, um espírito estável. E há uma versão que diz: Senhor, me dê pensamentos e desejos limpos. Essa deve ser a nossa oração todos os dias, todos os momentos. Quando acordamos, nós precisamos, ao invés de ligar e ver se alguém mandou mensagem, primeiras horas do dia, nós fazemos o quê? Perguntado isso há 50 anos atrás para as pessoas: o que você faz? Hoje perguntaram: o que você faz? Eu abro o celular, ligo o celular. Fizeram essa pergunta 50 anos atrás: o que você faz? As pessoas responderam: eu abro o olho. Normal, óbvio. Primeira coisa que você faz ao acordar. E nós, às vezes, ao invés de acordarmos e: Senhor, obrigado, meu Pai, por esse dia, orarmos por nós, por nossa família, por nossos filhos, pelo nosso trabalho. Não, nós vamos ver se alguém morreu, qual foi a notícia nos jornais. Nós vamos ver quem curtiu as nossas fotos. Nós vamos ver se aconteceu uma desgraça no grupo da família. Não, mas nós esquecemos de orar: Senhor, cria em mim, Senhor, um coração puro, perdoa os meus pecados, purifica o meu coração, renova em mim um espírito reto, um espírito inabalável. Senhor, eu preciso de Ti nesse dia. Essa deve ser a nossa oração. Sim. Amados, é muito sério isso. E eu queria concluir com a palavra do próprio Davi, quando ele diz no Salmo 139, Senhor, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Amados, o Senhor, Ele conhece o teu coração. Pode ser que externamente você está bem. Uau, voando, tudo dando certo. E pregando, aí servindo a casa de Deus, tudo bem, trabalho, sempre promovi. As coisas na faculdade estão dando tudo certo. Meus amigos também. As pessoas olham para mim. Mas o Senhor, diz a palavra de Provérbios 16:2, todos os caminhos de uma pessoa são puros aos seus olhos, mas o Senhor sonda o espírito. O Senhor lhe conhece. Se você não vigiar, se você não guardar o seu coração, há problemas muito sérios na sua caminhada. Mas louvado seja o Senhor que nesta noite, este mesmo Deus que nos orienta, é o Deus que perdoa pecado. É Deus que por meio de Jesus Cristo nos dá um novo coração. Humanamente impossível. Nós não conseguimos trilhar esse caminho da mudança ou da preservação de nossas vidas. Mas, como o pastor ministrou pela manhã, nas nossas fraquezas,
o Senhor nos fortalece. E nesta noite nós estamos diante de Jesus Cristo, aquele que tem todo o poder, para mudar o nosso coração, para transformar o nosso coração. Mas você precisa orar. Orar como Davi. Examina, ó Deus. Examina o meu coração. Conhece o meu coração. Põe os meus pensamentos e emoções ansiosos à prova. É essa versão muito interessante da Bíblia Viva. Examina, ó Deus, meu coração e conhece. Ponha os meus pensamentos e emoções ansiosos à prova. Tome conhecimento de tudo. Veja se há em mim algum caminho mau e oriente-me para que eu ande pelo caminho da vida eterna. Que encontro nós temos com Deus nessa noite. Que oportunidade nós temos diante de Deus de conversar nossos pecados. Guarda o teu coração. Também abaixa sua cabeça. Vamos orar. É o momento de você examinar o seu coração e confessar os seus pecados. Nós, como Igreja de Cristo, vamos orar juntos. Mas a ação transformadora vem por meio de Jesus Cristo, do Espírito Santo, Deus Consolador. E creio que o Senhor há de transformar nossos corações. Amado, obrigado, Jesus. A sua palavra, ela é precínua. Ela tem um endereço certo, Pai. Eu recebo essa palavra, Senhor, em meu coração nessa noite. Senhor, nos ajude a guardar, a vigiar os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, Pai. São tantos, ó Deus, ao longo de um dia, ao longo de uma vida, Senhor, são tantos. Oh, Jesus, guarda o nosso coração, Pai. Senhor, o Senhor não é apenas o nosso Salvador, mas é Rei e tem autoridade sobre os nossos corações, sobre nossas famílias, sobre nossos projetos. Ah, Senhor, que a nossa motivação, Senhor, naquilo que fazemos seja a correta, vinda de Deus. Senhor amado, que vigiemos, porque Satanás está ao redor, rugindo como leão, buscando brechas, buscando ocasiões, buscando circunstâncias para corromper os nossos pensamentos, os nossos corações. Satanás e o mundo, ó Deus, investem contra as nossas vidas e os nossos corações todos os dias, mas nós nos comprometemos, Senhor, pela fé, a vigiar mais, a estarmos alertas, a clamarmos mais, a orarmos mais, a lermos mais a sua palavra, a conversarmos, ó Deus, mais com irmãos, a nos aconselharmos mais com nossos pastores, com nossos líderes. Senhor, em nome de Jesus, não vamos nos render às propostas deste mundo, não vamos nos render às ideias de Satanás que atentam contra o nosso coração, Pai, porque, ó Deus, a Tua palavra nos ensina a nos humilharmos diante de Deus, a render-nos, ó Pai, diante do Senhor. Pai, quando nossos pensamentos e nossos sentimentos estão corrompidos, há uma grande ameaça, Senhor, nas nossas vidas, na nossa conduta, ó Pai, na nossa eternidade, Senhor. Guarda-os, ó Deus, que seja a nossa oração todos os dias, a oração de Jesus. Senhor, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, livra a sua igreja, livra as famílias, ó Pai, nesta noite que se colocam humildemente diante de Deus e clamam por perdão, e clamam por restauração, e clamam por intervenção de Deus, ó Pai, no meio da sua igreja. Que seja a nossa oração, Senhor, cria em mim um coração puro. Senhor, faz algo novo no nosso coração, faz algo novo, poderoso, surpreendente nas nossas vidas. Ó Pai,
tira o sentimento destrutivo, o sentimento pecaminoso e coloca em nós o Espírito vivo de Deus, poder do alto, para que possamos anunciar o teu evangelho, para que possamos ser testemunhas daquilo que o Senhor, por amor, fez por nós na cruz do Calvário. Examina o nosso coração, Senhor, nesta noite. Se há algo que não condiz com a sua palavra, que não condiz com a verdade, este é o encontro com Jesus, o Todo-Poderoso. Ó Senhor, opera em nosso meio. Perdoa os pecados nesta noite. Restaura a comunhão de nossos irmãos. Restaura, Senhor, meu Deus, o coração, porque queremos estar diante de Ti, ó Deus, livres. Ó Senhor. Ah, Jesus, nós te louvamos, nós te bendizemos, ó Pai, por esta oportunidade de sermos ministrados numa palavra direta para a sua igreja, para a minha vida. Que nessa semana nós possamos nos posicionar quando formos tentados a gerar e ceder a sentimentos, ó Pai, em nosso coração. Fortalece nossos irmãos de faz. Que nossos jovens, Senhor, eles possam ter a convicção que suas forças são limitadas, mas em Cristo nós somos mais do que vencedores. E, ó meu Pai, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, não prevalecerão contra os planos, contra a intenção do Senhor para as nossas vidas. Nós declaramos sobre a vida de nossos irmãos e irmãs a vitória sobre o pecado, a vitória sobre a carne, ó Deus, em nome de Jesus. Cria em Senhor, cria em nós um coração puro. Renova, Senhor, espírito inabalável em Cristo Jesus. Senhor, oramos em teu nome e glorificamos ao Senhor. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Você pode aplaudir Jesus pela sua palavra que é poderosa.